Hoje, o Barcelona é um dos times mais legais de ver jogo. Muito pelo seu ataque, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha, mas muito pela sua defesa também, porque o que essa defesa gera em entretenimento não está escrito. Ontem, Barcelona e Bruges se enfrentaram pela Champions League 3-3, poderia ter sido 4-4, poderia ter sido 5-5, poderia ter sido 4-3, 5-3. Que jogo maluco, o puro suco do entretenimento. Mas futebol não é feito só disso e hoje a gente vai discutir de quanto que o Barcelona precisa aprender a se defender se quiser coisas mais sérias na temporada. Mas antes do vídeo começar, quem puder se inscrever, deixar um like no vídeo, deixar seu comentário, fortalece bastante aí nosso trabalho, a gente está crescendo na plataforma, estou gostando muito do retorno de vocês. Quem puder se inscrever, a gente está na meta aí dos 100 inscritos, estamos crescendo, estamos chegando perto dessa meta. Quem puder simplesmente clicar ali embaixo, se inscrever, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Vamos lá para o Barcelona. Fiz algumas anotações, como sempre, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado para lembrar as coisas que eu anotei importantes sobre o Barcelona. Mas como eu falei, o tema do vídeo foi motivado muito pelo jogo de ontem. Barcelona 3, na verdade Bruges 3, Barcelona 3. Barcelona era extremamente favorito contra o Bruges, mas é um time que cria muito ofensivamente, então você vai ver, pega os melhores momentos, os gols esperados. O Barcelona finalizou muito, teve muita chance para vencer o Bruges, mas não venceu porque tem uma defesa que parece que o tempo todo vai tomar gol. Então o Barcelona sai atrás e empata com um minuto depois. Então o Barcelona faz 1-0, depois toma um empate. Na verdade, toma 1-0, faz o empate. 2 minutos depois toma 2-1, consegue um empate depois de um tempo, mas o tempo todo parece que o Barcelona vai tomar o gol. Mesmo nos melhores momentos do jogo do Barcelona, o Barcelona não consegue controlar a partida e parecia que o tempo todo ia tomar o gol. E isso é uma coisa que tem se repetido, não foi uma coisa específica do jogo de ontem. Então, isso motivou eu a buscar um pouquinho dos dados, tentar entender o que pode ser consertado, quais são os principais erros, para a gente discutir um pouco sobre a defesa do Barcelona. Já são 9 jogos seguidos que o Barcelona passa levando pelo menos um gol. Então, somando La Liga e Champions League, o Barcelona tomou gol nos últimos 9 jogos. E aí, nesses 9 jogos, tem, por exemplo, o jogo onde ele tomou 4 gols do Sevilla, tem os 3 gols contra o Clube Bruges, tem 2 gols contra o Real Madrid, mas nos últimos 9, pelo menos um gol o Barcelona tem levado. É muita coisa. Se a gente pega na temporada inteira, foram só 3 jogos que o Barcelona não tomou gol. O Barcelona fez 15 jogos na temporada, em apenas 3 ele não tomou gol, em 12 ele levou pelo menos um gol. Quando você tem um ataque muito poderoso, acaba que muitas vezes esse número passa desapercebido, porque o tempo todo o teu ataque está produzindo gols e você vence por conta do teu ataque. Mas não é sempre que você vai ter um ataque fazendo gols, tantos gols quanto o necessário quando você não defende. Então, ontem nem Rafinha nem Lewandowski começaram o jogo, tem esse outro problema que o Barcelona tem enfrentado, que são as lesões, e aí o ataque fica muito sobrecarregado para produzir quando a defesa e o time como um todo, na verdade, a gente vai ver que não é só a defesa, não conseguem evitar os gols da outra equipe. Nesses últimos 9 jogos, que o Barcelona levou gol em todos os jogos, o Barcelona sofreu 16 gols nesse período, nesses 9 jogos. Foram 16 gols sofridos nos últimos 9 jogos, o que dá uma média de quase 2 por jogo. 2 por jogo seriam 18 gols, né? Ele tomou 16, então é uma média parecida, quase 2 gols por jogo. É uma coisa muito, muito alta para um time de alto nível, para um time que almeja grandes coisas na temporada. Na Champions League, o Barcelona jogou 4 jogos, os 4 jogos o Barcelona tomou gol. Tomou gol do Newcastle, tomou gol de quem que foi? Do PSG, tomou gol do Olympiacos e agora tomou gol do Clube Bruges. E isso é um detalhe importante de se perceber. Foram 4 jogos tomando gol, onde nesses 4 jogos o Barcelona pegou Olympiacos e Clube Bruges, que são times abaixo da prateleira do Barcelona hoje no futebol europeu mundial. E aí o que a gente pode pensar? A gente pode entender que o Barcelona tem um problema de peças de elenco, então precisa contratar zagueiros de elite, precisa renovar sua linha defensiva, precisa olhar para os seus laterais. Pode dar a entender, quando a gente olha para esses números, pode dar a entender isso, de que o Barcelona precisa de corrigir a rota no seu elenco. Mas se você olhar para o elenco do Barcelona, não é necessariamente um grande problema. O Cubarsí ficou um tempo machucado nesse período dos 9 jogos, ele não jogou todos os jogos. Ontem ele entra na final da partida, ontem jogou Eric Garcia
e quem foi o zagueiro do lado? O Eric Garcia e Ronaldo Araújo. Você tem algumas coisas ali, não são os melhores zagueiros do mundo. Se você olha para o ataque do Barcelona, é um ataque de elite. Se olha para a defesa, que jogou ontem até, não precisa nem ser o ataque titular. O ataque que jogou ontem é um ataque de nível alto na Europa. Se você pega a defesa é de um nível médio-baixo da Europa. Não é a melhor defesa dos grandes clubes europeus. Mas você olha para a estrutura defensiva, você tem o Cubarsí no banco como opção, você tem o Jules Koundé, que é um zagueiro improvisado na lateral direita, então que em teoria ele vai oferecer uma segurança defensiva maior. Você tem um bom lateral esquerdo, que é o Baldé, tudo bem, é um lateral mais ofensivo, mas é um bom lateral esquerdo. Então, eu não vejo como as peças do elenco como o grande problema do Barcelona. Eu acho que dá para fazer muito mais com o pouco que se tem dentro do elenco do Barcelona. O pouco, né? Com as opções que se tem no elenco, eu acho que dá para tomar muito menos gol. A gente vê equipes de qualidade muito menor, muito inferior defensivamente e individualmente, conseguindo números e uma efetividade muito maior defensiva do que o Barcelona tem conseguido. Então, eu não vejo como as peças de elenco sendo realmente o grande problema do Barcelona. Então, o que eu enxergo, olhando para os últimos jogos, para os jogos recentes, para o que o Barcelona tem mostrado dentro de campo, o que eu enxergo como os maiores problemas? Tem 3 problemas principais que eu vejo. O primeiro dele são as transições do time. Eu não acho que o problema do Barcelona seja simplesmente a linha defensiva, e a linha defensiva precisa de uma correção e todo o resto do time defende bem. Muito pelo contrário. Eu acho que o grande problema nem está necessariamente na linha defensiva, mas está entre a linha defensiva e a primeira linha de meio de campo. O Barcelona não tem um volante, um primeiro volante, um cara de marcação, um cara de contenção. Tudo bem que grandes times na Europa não necessariamente têm. Se você pega o PSG hoje, ele não joga com um volante de contenção, ele joga com Vitinha e João Neves, que são 2 caras muito mais móveis. Mas ele tem um Fabian Ruiz, que muitas vezes é o cara que vai ficar mordendo no meio de campo, que é um cara que acelera as transições ofensivas e defensivas. Você pega o Liverpool, que a gente comentou recentemente, você tem o Gravenberch e o Szoboszlai. Ambos têm muita disposição ofensiva e defensiva. Os dois têm muita imposição física no momento de transição sem bola. São caras que são muito posicionados sem a bola e evitam muito esse contra-ataque da equipe adversária, que protegem muito entre linhas do Liverpool. O Barcelona não tem esses caras necessariamente. O Pedri é um cara que pode ser considerado um cara que cobre muitas vezes a fatia defensiva do time. Ontem acho que ele não jogou, mas ele não é esse cara de contenção, e o De Jong muito menos. Então eu vejo uma ausência, se dá para citar uma ausência no elenco do Barcelona, eu citaria de ausência de um cara de meio de campo que seja mais físico, que seja mais combativo, que seja esse primeiro volante um pouco mais clássico, mais próximo de um primeiro volante, não necessariamente um primeiro volante que só sabe marcar, mas mais próximo disso. O Barcelona não tem esse cara no elenco, e aí muitas vezes o meio de campo está muito espaçado da defesa nas transições. Então o Barcelona está numa linha extremamente alta, que esse é outro problema que a gente vai comentar na sequência. Então tá com uma linha extremamente alta, o meio de campo pressionando muito a defesa adversária, o ataque ou o meio de campo perdeu a posse, a transição é muito falha, gera muito buracos. Se você olha o jogo de ontem, os ataques do Bruges, o Bruges chegava com 4, 5 opções e o Barcelona com 2, 3 para defender, e demorava para chegar a outra linha do Barcelona. Então tem um espaço muito grande, está muito espaçado a linha defensiva para a primeira linha de meio de campo. Acho que esse é um dos primeiros problemas que o Barcelona tem enfrentado e que precisa de correção. O segundo problema, como eu comentei, já passei por cima, é a linha muito alta, né? Isso é uma estratégia, um jeito de jogo, é uma ideologia de jogo que alguns treinadores gostam e é claro como o Hans Flick gosta. Só que é evidente o quanto os times aprenderam a jogar contra a linha alta do Barcelona. Se você vê o jogo do Barcelona contra o PSG, os gols do PSG saem com uma facilidade muito grande atacando a última linha do Barcelona, de uma forma que não entra em impedimento. Então uma movimentação do Gonçalo Ramos lá pelo meio e uma movimentação do Hakimi pela ponta que evitam a linha de impedimento do Barcelona, mas ao mesmo tempo eles estão em velocidade, atacam uma linha muito alta, são caras muito rápidos, eles chegam na cara do gol com uma facilidade muito grande e o PSG vence o jogo dessa forma. Ontem a mesma coisa,
o Bruges estava o tempo todo na cara do gol. O Barcelona fazia o gol, subia a linha, o Bruges roubava a bola, lançava o Carlos Forbes lançava o Tressolde, e esses caras com muita facilidade estavam na cara do gol, porque são caras velozes, são caras que já aprenderam a atacar a última linha do Barcelona, e o Barcelona com essa linha alta parece não ter uma solução, não ter um plano B, não ter uma outra ideia, não ter como mudar o estilo de jogo. Acho que esse é um problema que o Hans Flick está enfrentando, que ele gosta muito dessa ideologia de jogo, ele não consegue pensar de uma outra forma para se defender, e os outros times aprenderam a atacar essa última linha do Barcelona. Na temporada passada já era um problema, mas como eu falei, um ataque que produz muito acaba às vezes acobertando isso, eu acho que os times não sabiam ainda enfrentar tão bem essa linha alta do Barcelona. Esse ano parece que os times aprenderam de vez, e a quantidade de gols que o Barcelona tem levado tem mostrado isso. Acho que é uma coisa que precisa ser pensada, tentar entender, tentar encontrar um plano B, tentar encontrar uma outra solução para que o time não fique tão exposto quanto tem ficado nas últimas rodadas e nessa temporada como um todo. Então esse é o segundo problema que eu vejo muito grande no time, na defesa, no time geral do Barcelona. E o terceiro e último que ficou muito evidente no jogo de ontem é uma desconcentração defensiva. O quanto que o Barcelona se desconecta do jogo defensivamente com muita facilidade. É um time que só pensa no momento com bola. Então, ontem o Barcelona o tempo todo estava correndo atrás do resultado. Então, o tempo todo, o Barcelona, quando tinha a bola, tinha muita gente no ataque, tinha muita movimentação, muito drible, tentando combinações, triangulações. Era um time muito concentrado ofensivamente. O time perdia a bola, parece que o time largava. Não tinha uma pressão pós-perda, não tinha uma intensidade na transição, o time largava defensivamente totalmente. Então você pega o trio de frente, os primeiros meio-campistas, todos eles, o time perdia a bola, eles largavam, o Bruges contra-atacava e saía na cara do gol. Então tem uma desconcentração defensiva, um time que parece que só pensa no momento com bola, só pensa quando tem a posse, e quando perde parece largar, não tem uma intensidade necessária para diminuir os espaços e para evitar os contra-ataques. Então esse acho que é um outro grande problema que o Barcelona precisa corrigir e precisa arrumar para enfrentar os grandes times europeus. Acho que, como eu comentei, o ataque do Barcelona é um ataque de elite. O Barcelona pode coisas grandes nessa temporada, mas já não está bem posicionado na Champions, já está, se eu não me engano, a 6 pontos do Real Madrid no Campeonato Espanhol, e não vai conseguir vencer todos os jogos e vai acabar deixando vários pontos no caminho se não corrigir essa defesa. É evidente o quanto que o Barcelona precisa de correções na defesa. Se não corrigir, não vai conseguir levar o título nem do Campeonato Espanhol nem da Champions. Acho que não tem como o ataque produzir o suficiente para cobrir uma defesa que leva 3, 4, 5 gols por jogo, e que leva 16 gols nos últimos 9, que leva gol em 15 dos 18 jogos da temporada. Então, assim, em 12 dos 15 jogos da temporada, desculpa. Então, assim, o Barcelona precisa urgentemente dessa correção de rota defensiva para evitar maiores problemas na temporada. Ainda é cedo, foram só 15 jogos na temporada, tem tempo para se fazer essa correção, mas o Hans Flick precisa pensar nisso com carinho, porque senão vai ser um problema sério para o Barcelona nessa temporada. Concordam comigo? Discordam de mim? Deixa nos comentários aí, deixa seu like de novo, se inscreve no canal, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Quem puder aí fazer a boa para nós será de grande ajuda. É isso. Peço também que deixem aí nos comentários se tem alguma ideia de conteúdo, algum tema que vocês querem que a gente comente. E em breve a gente volta para falar mais sobre o futebol. Valeu!